paz do Senhor, meus queridos irmãos. Há quanto tempo estamos afastados, mas nunca distantes. Nos afastamos um pouco, mas estamos aqui de volta com os vídeos, trazendo a palavra do Senhor. E hoje estou trazendo uma palavra que eu nunca vi ninguém pregar, ou se pregaram, né? Eu não tive a oportunidade ainda de ver. Que fala aqui sobre a mulher de Jó. Uma mulher que é citada na Bíblia apenas em uma passagem, mas que as pessoas, pelo um capítulo, pelo uma frase que ela falou aqui, as pessoas a condenam, né, apontam a ela, porque a gente, por natureza, já temos esse defeito de estar apontando o defeito dos outros, coisas que as pessoas falam, mas a gente não procura saber o contexto em que está inserido aquilo que foi falado. Né? E bem assim foi com a mulher de Jó. Né? Aquilo que ela falou para Jó, uma hora que a gente não estava na pele dela, para saber o que se passava na mente dela. Então, para a gente entendermos um pouco o que ela quis dizer, as pessoas só se atentam ao que ela disse, mas não ao contexto da situação que está acontecendo antes dela falar aquilo. Então, vocês abram sua Bíblia aí, para quem quiser, em Jó, no capítulo 1, no capítulo 2, versículo 8 em diante, que diz assim: Jó tomava um pedaço de vaso para raspar-se com ele, e estando sentado sobre as cinzas do lixo, então disse-lhe sua mulher: ainda persiste em tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. E ele lhe disse: falas como costuma falar qualquer das mulheres fartas. O que temos recebido o bem de Deus e não aceitaríamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Então as pessoas atentam aqui para o que ela disse e a condenam. Que mulher é essa? Porque ela falou isso, não é verdade? Na situação que Jó estava, porque ela falou isso. E porque também o inimigo Satanás atingiu tudo que Jó tinha, como seus bens, sua família, seus filhos, e ela não foi atingida. Por que isso aconteceu? Simples, meus amigos, simples. Quando a gente escolhe uma companheira para a gente, quando Deus manda e dá uma esposa para a gente e a gente casa com ela, a gente se torna uma só carne, uma só pessoa. Então, no momento que o inimigo foi até Deus para confrontar Deus, porque Jó não pecava contra Deus, porque Deus o protegia. Então, quando Deus deu permissão para que ele atingisse tudo que Jó tinha, então atingiu os seus bens, seus filhos e o próprio Jó, mas a esposa não foi atingida, porque Jó já tinha sido atingido. E como Jó era uma só carne com sua esposa, então não atingiu ela. E naquela situação que ela estava vivendo ali, testemunhando toda aquela tragédia na vida deles, primeiro a perca de seus bens, pois Jó era um homem muito rico, abençoado por Deus, pois era muito temente ao Senhor, mas Jó tinha um defeito, uma falha, não é um defeito que todo mundo tem. Jó tinha muito medo de que coisas viessem a acontecer com sua família, com seus filhos principalmente, porque os filhos não viviam na mesma fé em que Jó vivia, né? Assim como a esposa também, mas ela era uma só carne com ele. Se ele tinha fé em Deus, se ele obedecia ao Senhor, ela estava obedecendo também através dele. Então, por causa dos medos de Jó, que ele tinha muito medo,
Então Satanás usou isso para chegar até ele. E Deus permitiu por causa de Jó mesmo. Porque se Jó acreditasse no seu Deus, como ele acreditava, e eliminasse esses medos, não teria brecha para que Satanás usasse isso para chegar até ele. Né? Mas estamos falando aqui sobre a mulher de Jó. Né? Mas a gente tem que abranger esse contexto para a gente entender o que ela falou aqui. Então ela testemunhou desde a primeira mal que veio sobre a vida deles, primeiro com a perda dos bens. Perdeu-se todos os bens e ela testemunhando tudo isso. Depois veio a morte dos filhos. Isso em sequência, uma atrás da outra. E ela testemunhou isso. E o inimigo, não satisfeito com isso, pediu permissão a Deus para atingi-lo na sua própria carne. E Deus permitiu. Então Jó foi acometido de uma enfermidade terrível que o levaria à morte, com certeza. Mas graças à integridade que ele tinha e à inocência que ele era, inocente perante Deus, ele permaneceu vivo e sua mulher não foi tocada porque ela tinha que cuidar dele. Ela estava lá ao lado dele, cuidando dele. Então ela testemunhou todo aquele sofrimento, toda aquela agonia que aquele homem, imagine só quem já passou por isso é que sabe, só quem já cuidou de pessoas doentes, de doenças terminais como câncer e outras doenças aí, é que sabe o quanto é difícil lidar e cuidar de uma pessoa doente, de uma pessoa com doenças terríveis. A pessoa que está doente sofre, quem está cuidando sofre tanto quanto, ou até mais. Porque você quer ajudar, você quer fazer algo pelaquela pessoa e você não consegue por causa da sua limitação, como somos limitados como seres humanos. Então a gente sofre vendo o outro sofrer, principalmente alguém que a gente ama. Você vê uma esposa sofrer por causa de doenças, um marido, um pai, uma mãe, um irmão. E você não pode fazer algo, não pode fazer nada para ajudá-lo, a não ser cuidar deles. E era isso que a mulher de Jó estava fazendo. Ela acompanhando o sofrimento dele desde o início. Ela que cuidava dele. Todos os amigos de Jó se afastaram. Todas aquelas pessoas que viviam rodeadas nele. Todo mundo se afastou. Quem sobrou? Quem ficou ao lado dele? Cuidando dele? A esposa. A carne da carne dele. O sangue do sangue dele. Ela ficou. Então ela sabia o sofrimento que ela estava passando, vendo o homem que ela amava doente, sofrendo, gemendo, gritando dia e noite de dores terríveis. E ela não podia fazer nada para aplacar aquelas dores. Então ela via Jó na integridade, orando para Deus, pedindo, e não via melhora. Então a fé dela foi abalada. A fé dela foi abalada. Ele se manteve íntegro, fiel a Deus. Ao fazer isso, ele estava fazendo por ele e por ela, porque eles eram só. Mas ela, com a parte mais fraca, ela se viu incapaz, impotente de fazer algo por ele. Então ela já não aguentava ver mais ele sofrendo daquele jeito. Então na mentalidade dela, era que se Jó morresse logo, aquele sofrimento acabaria. Então tem horas na vida da gente, tem horas na vida das pessoas, em que a gente fala coisas que não vêm do coração. Vem das circunstâncias em que a gente está inserido naquele momento. Vem do sofrimento. Aí as pessoas julgam o outro pelo que fala, pela uma fala em hora de desespero. Já julgam.
mas não se pôs no lugar do outro para saber em que contexto está inserida aquela fala. Já vai julgando. Não procura saber o que aconteceu antes, que levou aquela pessoa a falar aquilo ou tomar aquela decisão naquele momento. Nós estamos sempre prontos para julgar, e nunca para julgar nós mesmos, mas sempre o nosso próximo. Porque o ser humano é isso, está sujeito ao erro todos os dias. Então temos que nos corrigir sempre e não esperar que Deus nos corrija. Isso é obrigação nossa em primeiro lugar. Então aquela mulher estava desesperada, porque ela olhava para um lado, olhava para o outro, não via ninguém para ajudá-la, só via o marido ali sofrendo, gritando de dor, e ela não podia fazer nada. Então para ela, na mente dela, naquele momento a morte seria a libertação, seria o fim daquele sofrimento. Então quando os amigos de Jó vieram até ele, supostos amigos, não vieram para ajudá-lo, vieram para acusá-lo. O acusavam de pecados que ele nunca tinha cometido. E mesmo assim ele se manteve fiel a Deus. E no final, ele teve que orar pelos amigos para que Deus não os destruísse. Mesmo ele doente, está vendo? Deus disse que era para ele orar pelos amigos, senão os amigos seriam mortos. E ele orou mesmo doente. Isso quer dizer, pessoal, que mesmo a gente na situação mais difícil que esteja na nossa vida, naquele momento, a gente tem que orar pelo outro. Porque é dando que se recebe. Quando a gente ora pelo outro, Deus faz aquilo na nossa vida, aquilo que estamos precisando no momento. Quando a gente só pensa na gente mesmo, isso é do egoísmo tremendo. Ah, mas eu estou doente, eu estou precisando mais do que ele. Ele tem, eu não tenho, mas ele não tem o entendimento e a fé e a força espiritual que você tem. Às vezes ele tem bens materiais, mas no lado espiritual é fraco, é pobre. E você não tem bens materiais, mas no seu lado espiritual você é forte, você é rico. Porque com Deus o mundo material não funciona, mas sim o espiritual. Que nada se leva e nada se traz. Quando chegamos nus, sem nada. E quando morremos, vamos embora também, sem levar nada. Tudo que conquistamos, tudo que sofremos atrás daquilo, de bens materiais, aqui fica aqui. Para os outros desfrutar daquilo que você se matou e deixou de aproveitar a sua vida com Deus para correr atrás de bens. Então, naquele momento, a mulher de Jó estava desesperada. E ela via na morte uma saída. Como a gente vê hoje em dia, pessoal. Muita gente aí se suicidando, né? Muitos jovens tirando suas próprias vidas, porque acha que é uma saída. Eles veem isso como uma saída. Não entregam sua vida ao Senhor, não buscam libertação e alívio com o Senhor e vê na morte uma saída, quando não é. É uma armadilha. Então a mulher de Jó estava desesperada naquele momento, vendo o seu marido desesperado, sofrendo, gritar, que Jó gritava de dor. E ela, num momento de desespero ali, sem pensar, ela foi e falou para que Jó amaldiçoasse, que se Deus morresse. Mas ele, mesmo doente, ainda tinha um entendimento espiritual, o discernimento e a fidelidade a Deus. Como ele era um só com ela,
eles eram ambos uma carne. Então a fé de Jó, a fidelidade a Deus, também chegava até ela. Por isso que Deus não a puniu e ela se manteve intacta. Porque tinha que ter alguém cuidando dele. Não é verdade? E o que é que a gente vê hoje em dia? Hoje em dia é raro se ver, né? Um casal onde um é fiel ao outro, onde um cuida do outro, até a sua velhice. Hoje em dia é difícil você ver jovens planejar a vida como um casal. Hoje o individualismo, o individual, tomou conta do mundo. As pessoas só pensam em si só. E os relacionamentos hoje não se pensam mais no futuro como dois, mas sim como um só. As pessoas se casam já pensando em se separar. Os casamentos modernos inventados pelo homem, onde cada um mora em sua casa, em uma casa diferente, isso não é casamento. Estamos vivendo uma era onde estão substituindo as coisas, os princípios de Deus, por princípios inventados por homens. E temos as mulheres, nós homens, temos que ver nesse casal Jó e a esposa dele como exemplos. Como exemplo, ela como exemplo de figura feminina que cuidou do seu marido, mesmo na hora de desespero falou uma besteira, mas estava ali do lado dele fiel, enquanto todo mundo tinha se afastado. E ele como marido, mesmo doente, se manteve ali, seu lado espiritual ali intocável, fiel a Deus, onde estava cuidando da sua vida espiritual e de sua esposa. Por isso, a gente não podemos estar julgando as pessoas por uma frase, uma palavra ou uma ação num momento de desespero. Antes de julgarmos, temos que procurar sabermos o que aconteceu antes daquele fato para chegar naquele momento. E não estarmos apontando logo o dedo que fulano é errado, que fulano é isso e aquilo. Não é nosso papel. Nosso papel como servo do Senhor é procurar entender e compreender o outro antes de julgarmos. Porque o único juiz que existe, que vai nos julgar, é Jesus. Nós podemos julgar a nós mesmos, pelos nossos erros, para podermos melhorarmos como seres humanos, como os cristãos, como servos do Senhor. A gente tem que procurar nos corrigirmos todos os dias, para não estarmos apontando o dedo para os outros, não é verdade? Então, pessoal, esse aqui foi mais um vídeo aqui. Eu peço desculpa pelo tempo, pela demora de postar mais vídeos, mas espero que daqui para frente a gente dê sequência a outros vídeos e que estamos juntos sempre. Às vezes a gente se afasta por motivos alheios, mas o nosso chamado sempre vai estar em primeiro lugar. Então Deus abençoe a vida de cada um de vocês que vai assistir esse vídeo, carinhosamente. Aqueles que estiverem doentes, com enfermidades, que o Senhor Jesus os cure. Aqueles que estiverem com dificuldade na vida financeira, que o Senhor supra. Aquele que estiver com dificuldade no casamento, na vida sentimental, que o Senhor os una, que o Senhor dê entendimento e seguimento para vocês achar o caminho certo. Para aqueles que estão com dificuldade na vida cristã, afastados ou sem vontade de orar, sem vontade de ler a Bíblia, a gente pode até estar afastado da estrutura física da igreja, mas jamais afastado de Cristo. Cristão não é aquele só que quando pega a Bíblia, bota debaixo, vai para o templo para cultuar o Senhor. A gente cultua o Senhor na nossa vida, na maneira de viver, na maneira de ser, todos os dias. Ora em pensamento, ora em pé, andando, sentado, mas sempre ora. Cristão, você vive o cristianismo, você vive Cristo, é na sua vida, no dia a dia.
o templo é tudo bom, né? Os irmãos se juntam, ali louva, e aí, mas o verdadeiro cristão, a lição dele, o teste dele é no dia a dia, em casa, no trabalho, no convívio com as pessoas na rua, é ali no tempo todo. Isso é viver o cristianismo de fato e de verdade. Então, valeu, meus irmãos, um grande abraço, Deus abençoe a cada um de vocês poderosamente. E até um próximo vídeo, assim querendo o Senhor Jesus.